Olá, tudo bem? Vamos a um bate-papo aqui, coisa rápida, jogo rápido. Os 1000 anos do Apocalipse. Como é difícil esse entendimento para os religiosos? Como é difícil para os carnais? Como é difícil para aqueles que procuram entendimento nos escritos bíblicos de uma forma literal? E de uma forma literal, fica claro que o entendimento nunca será perfeito. Porque o livro do Apocalipse é um livro enigmático, é um livro de enigmas, de figuras, de metáforas, é um livro de conjecturas, porque assim foi necessário a sua tradução, a sua escrita. Porque, afinal de contas, é um entendimento espiritual. Então, o entendimento dele deve ser espiritual. E da mesma forma que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17 e 18, quando Cristo voltou e falou ali na ilha de Patmos com João, e foi relatando tudo, e João escrevendo, tudo que aconteceu ali, foi respeito ao dia do Senhor. Apocalipse 1, 10, foi a respeito do grande julgamento de Deus que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70 desse. Chega aqui, o nosso irmão falou para falar, ele falou assim, como que você fala que não existe Satanás se está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Só que também está escrito em Apocalipse 20, versículo 7, a respeito dos 1000 dias. E aí? Os 1000 dias, na verdade, se você quer um literal, o entendimento é fácil para um literal. Os 1000 dias já se fazem 2000 anos desse escrito aqui. Então quer dizer que 1000 dias já passou. 1000 dias, ou 1000 anos, vamos colocar 1000 anos, os 1000 anos já passou, já se fazem quase 2000 anos. Então só aí você já deveria ter resolvido essa questão. Só aí o religioso já devia ter deixado isso de lado. Peraí, os 1000 anos já aconteceu, já se fazem 2000 anos. Mas eles não conseguem nem entender isso a respeito dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. Eu não vou ler tudo, vou ler, eu acho, até o versículo 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha. Um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. 9. Subiram, não é subirão, subiram pela vasta planície da terra. Agora aqui, o entendimento está aqui agora. E cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. O que é que João deixa claro aqui com essa escrita literal? Satanás não é um ser e nunca foi. Satanás significava acusador, adversário. Quem era o acusador? Quem é que matava, que prendia, que açoitava? Inclusive matou Jesus. Quem foi esse Satanás? Quem foi esse acusador? Não foram as leis de Moisés, dadas a Moisés? O acusador não era Moisés? De uma forma metafórica, de uma figura? Não era Moisés que acusava? Quando se fala Moisés, está se referindo às leis dadas a Moisés, que no seu contexto são 613 itens. Então aqui falou que Satanás, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Gog e Magog. Em todas as extremidades da terra, ele se reunirá para a batalha. Qual batalha foi essa? A batalha do Armagedon.
E aonde aconteceu a batalha do Armagedon? Na parte externa do arraial, na parte externa de Jerusalém. E essa batalha começou lá no ano 66 na Judéia e terminou no mês de agosto do ano 70, há quase 2000 anos atrás. Ele se reunirá para a batalha. Ele quem? Satanás. Quem era o Satanás? O acusador. A antiga serpente, o diabo, o falso profeta. Um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Metáfora, gente. Isso é metáfora, isso é figura. 9. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo. Quem era o povo santo de Deus? Não eram os judeus? Não eram os que faziam parte das 12 tribos de Israel? Não se referia aos 12 filhos de Jacó? O povo santo não eram os israelitas? O povo santo não foram os hebreus? Então, aqui no versículo 9, subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Cercaram o quê? Jerusalém. Veja, quando Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo exército romano, que quem comandava o exército romano era o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo. Quem foi ele? Quem foi ele? Quem foi ele? O general Tito, que foi o comandante do exército romano, que cercou o acampamento do povo santo, que cercou Jerusalém. Olha aqui, e a cidade amada, aonde era a cidade amada de Deus, que os judeus falavam? Quem era, qual era, onde estava situada a cidade santa? Jerusalém. Então veja, mas o fogo desceu do céu e os consumiu. Que fogo foi esse? Leia lá, eu não vou buscar agora não, você também dá seus pulos por aí. Abra Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 3. E se você ler no texto, da Bíblia Viva 2002, fica mais claro ainda a respeito dessa passagem. Quer que eu leio para você? Eu vou ler, eu faço questão, então, tudo bem. Então eu vou te mostrar lá, Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 3, eu vou ler no texto da Bíblia Viva 2002. Veja aqui, ó, vou pôr aqui, ó, deixa eu mudar aqui para a Bíblia Viva 2002. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas, mas eu vou, olha aqui que Deus estava falando através do profeta, mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela, todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome Ariel, um altar de fogo e sangue. Versículo 3, eu mesmo serei o seu inimigo, cercarei, vou levantar fortes à sua volta e destruir você. Ou seja, foi uma profecia de Deus, foi uma profecia através do profeta Isaías, que iria acontecer quando viesse o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então essa situação aqui, meu irmão e minha irmã, que você pediu para me falar, logo no versículo 7, 8 e 9, nos 3 versículos, você já entende. Quem foi que cercou? Quem foi que cercou? Então, aqui João estava se dirigindo ao exército romano, ao general Tito, como sendo um Satanás, como sendo um opositor, como sendo um acusador. O acusador se referia a Moisés, mas o opositor se dirigia ao exército romano. Eu vou ler de novo aqui do versículo 7 ao versículo 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Isso é uma metáfora. 8. E sairá para enganar as nações, Gog e Magog. Em todas as extremidades da terra, ele reunirá para a batalha. E essa batalha seria contra quem? Contra os judeus. Ele sairá
ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Versículo 9, subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Assim foi a destruição. Por isso que Pedro falou que a terra iria pegar fogo, mas a terra era um mundo habitado. Quando ele falou a terra iria pegar fogo, seria o juízo do ano 70 que aconteceu. Por isso que João Batista, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você ler Malaquias capítulo 3, como será que eles suportarão a minha vinda? Aí ele fala, purificarei como ouro e como prata pelo fogo. Está lá escrito. Em diversas passagens está escrito. Joel também fala lá no capítulo 12, do versículo 7 em diante, que muitos seriam purificados como ouro e prata. A situação é essa. Então aqui os 1000 dias, ó, lá em Salmo 84:10, um só dia em teus pátios, um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Olha aqui, ó, Salmo 90, versículo 4. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. São o linguajar dos profetas antigos. Aqui em Salmo foi o linguajar de Davi. Porque Deus, ele é Deus eterno. Deus não é temporário. Deus não tem prazo de validade, igual a nossa natureza carnal. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus é infinito. Então um dia para Deus vale mais que 1000 anos. Isso era uma palavra, um simbolismo, uma palavra para mostrar a soberania, a infinidade, a eternidade do Criador. Que calcule um dia, 1000 anos. Eu estou com 56 anos, já estou pegando, imagine 1000 anos, um milênio. Aí Pedro também se utilizou dos 1000 anos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então as pessoas se apegam nesse Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 9, a respeito dos 1000 anos, e ficam por aí. Não, mas ainda vai se completar 1000 anos. Então, pronto. A fatura já que você quer acreditar no literal, essa fatura já foi feita, já foi realizada, porque já se fazem quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2024, daqui a 46 anos, fazem 2000 anos, 2 milênios. Não é mais fácil você acreditar que aquele Satanás era quem se referia ao homem da iniquidade, se referia ao general Tito, ao exército romano, que cercou o acampamento dos santos, que era a cidade amada Jerusalém? Não é mais fácil você entender isso? Que aquele número, aqueles 1000 anos, se referiam a um número simbólico, a um número que é um mistério para Deus, somente Ele, ou talvez um dia nós iremos entender, mas hoje o entendimento que nós temos é isso, que João, para montar o seu enigma, para montar a escrita espiritual, ele se usou de passagens de Isaías, de Salmo, de Ezequiel, de Jesus, do nascimento, da fuga dos pais de Jesus para o deserto. Ele usou de várias passagens. Ele se usou da lei, ele usou para falar, ele usou do princípio e do início, ele colocou o personagem como dragão, como serpente. Você entende? Não tem nada a ver. Isso são figuras, são coisas simbólicas. Mas o que vale é você saber, o que interessa é Apocalipse capítulo 1:10, que foi o dia do Senhor. Por que João estava lá na ilha de Patmos quando chegou o dia do Senhor? Porque chegou o julgamento de Deus. E esse Satanás que fala, que reuniu
para lutar contra o povo santo, contra a cidade, esse Satanás, na verdade, você sabe quem foi? Você sabe quem foi? Foi o próprio Deus, porque ele colocou na cabeça do general Tito e dos soldados romanos para eles serem cruéis daquela forma, para eles serem corajosos daquela forma. Tanto que se você assistiu o vídeo ou ler o livro de Flávio Josefo disse que ele só conseguiu vencer, quando ele fala o exército romano só conseguiu vencer os judeus por causa do Deus dos judeus. Porque se cumpriu justamente o que está em Isaías capítulo 45, versículo 5 e diante. Deus falou ali através do profeta que ele cria a luz e as trevas, que ele cria o bem e o mal, que ele causa tragédias e desgraças. Está lá, Isaías 45, 5 e diante, depois de você ler. Então o entendimento é simples, humilde. O que interessa nesses 3 versículos é você entender que o acampamento dos santos, que eram judeus, que era Jerusalém, foi cercada para a grande batalha, que foi a batalha de Gog e Magog, ou a batalha do Armagedon. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês, espero ter sido útil. E claro, vamos continuar no entendimento, não parou por aqui não, vamos continuar, até a hora que o Pai do nosso Espírito, que o nosso Criador, falar, chega, stop, para. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E se você tiver interesse em assistir outros vídeos, vá lá na descrição, tem lá mais de 2.000 vídeos, tem um link lá, é só você apertar, tá bom? Tchau.